Você sabe como funciona uma consulta com um psiquiatra? Seja bem-vindo a esse vídeo. Meu nome é Ana Luísa, eu sou médica, residente em psiquiatria e eu tô aqui para desmistificar a psiquiatria e a saúde mental. Se você tá nesse vídeo, provavelmente você tá com a sua consulta marcada, mas você tá morrendo de medo do que pode acontecer lá. Então, meu objetivo aqui é acalmar um pouquinho o seu coração e te explicar como que funciona uma consulta em psiquiatria. Se você tem interesse nesse tema, já se inscreve no canal, curte o vídeo e compartilha com alguém para me ajudar nessa missão da gente desmistificar a psiquiatria. Bom, eu queria começar dizendo que se você tem percebido a necessidade de fazer uma consulta com um psiquiatra ou se alguém te disse isso, é importante que você saiba que a primeira coisa é que psiquiatra não é médico de doido. Isso não significa que você tá louco, isso não significa que você tá fora das suas faculdades mentais ou nada do tipo. Isso significa que você precisa de um acompanhamento especializado com alguém que vai te ajudar a alcançar os seus objetivos na vida, sejam eles quais forem. Então, a primeira coisa é você saber que, geralmente, na psiquiatria, a gente tem um treinamento pra gente ser o mais acolhedor e empático possível. Até porque ninguém chega no psiquiatra nos melhores momentos da vida, né? Geralmente, a gente acolhe o paciente nos momentos mais difíceis que ele já passou na vida dele. E é o nosso papel acolher um pouco as emoções todas e te ajudar a discernir o que está acontecendo e diminuir esses sintomas para que você consiga seguir a sua vida na direção que você quer. E como que funciona uma primeira consulta com o psiquiatra, né? Como se preparar para uma primeira consulta? Não existe uma forma certa de se preparar, né, para uma primeira consulta com o psiquiatra. Mas o ideal é, se você já tiver feito uso de alguma medicação, leve os nomes, se possível a dose, quanto tempo que você usou cada coisa. Se você tiver algum exame de sangue recente, leva também, ou algum relatório de algum profissional que você já foi antes, porque tudo isso pode trazer mais informações para o profissional que vai te atender. Como que funciona, por exemplo, a minha primeira consulta, né? Eu começo sempre querendo saber um pouquinho sobre a sua vida. Então, quantos anos você tem, onde que você nasceu, qual cidade que você mora agora, se você gosta dessa cidade, se você pretende se mudar, qual que é seu estado civil, qual que é a sua religião, como que você chegou até mim. Isso tudo traz muita informação de onde que a gente tá, né? Pra eu conseguir entender um pouquinho quem você é. E além disso, a gente vai conversar, óbvio, sobre as coisas que mais estão te incomodando, os sintomas que você mais tem percebido, desde quando que isso começou. E aí você não precisa se preocupar, porque eu vou fazer as perguntas para te direcionar para o que eu estou raciocinando, né? Então, não é uma questão de certo e errado, é muito para entender um pouquinho das percepções que você tem tido sobre os sintomas que você apresenta. Depois que eu conseguir entender bem direitinho os sintomas que estão acontecendo, como que tá isso, eu quero entender um pouquinho sobre como tá seu sono, que horas você dorme, se você demora para pegar no sono, se você acorda muito de madrugada, que horas você acorda, se você fica muito cansado durante o dia e também até várias coisas, como por exemplo, se você é uma mulher, né, se você menstrua, se você já teve filho, se teve algum aborto, alguma perda fetal, como que foi seu parto, sua gestação. Além disso, né, como que é a sua alimentação, como que tá seu peso. A gente sabe que tem algumas medicações que podem dar ganho de peso, então a gente sempre evita dar uma medicação que pode dar ganho de peso para uma pessoa que não queira isso. Então é importante para mim saber como que tá esse peso antes da gente começar uma medicação, como que funciona seu intestino, enfim, várias informações do funcionamento do seu corpo realmente. Quero saber também se você tem algum problema de saúde, se você toma algum remédio todo dia, as cirurgias que você fez, se você tem alguma alergia a alguma coisa. E também quero saber um pouquinho do seu histórico psiquiátrico. Você já foi a algum profissional antes? Já fez algum acompanhamento? Na época, qual foi o diagnóstico? Quais remédios deram certo pra você? Quais não deram tão certo? Por que que não deu certo? O que que você não gostou? O que que você não se adaptou? Se você já teve, por exemplo, né, história de internação psiquiátrica, se você já teve alguma tentativa de suicídio antes, isso traz muito dado pra gente. Enfim, tudo isso. E aí, depois, a gente vai pra parte da história da sua família. Alguém da sua família faz acompanhamento com o psiquiatra? Como que é a relação de vocês, né? Como que é essa relação sua com as outras pessoas? Você tem algum relacionamento? Você tem amigos? Como que é? Você tem hobbies? O que que você gosta de fazer? Qual que é o seu tempo? O que que você faz no seu tempo livre? O que que traz propósito e sentido pra sua vida? E além disso, também gosto muito de saber da história pessoal, né? Você já passou por algum trauma, por alguma situação que te marcou muito, né? Ou
então você tem alguma coisa na sua vida que você acha que você ainda não conseguiu superar, né? Que você ainda sente que aquilo é um desafio para você. Também, né, história social, se você fuma, se você bebe, se você usa alguma substância. Também é importante, né, se você tá em acompanhamento com um psicólogo, né, na psicoterapia. Enfim, gente, é muita informação, mas não precisa se preocupar, porque geralmente a gente faz isso da forma mais leve possível, né? Como se fosse um bate-papo mesmo, para conhecer um pouco mais sobre você, sobre a sua história, para entender como que tá a situação. E depois, no final da consulta, a gente vai conversar sobre a hipótese diagnóstica, né? Sobre como que é a questão do seu diagnóstico, e eu te explico, né? Por exemplo, se for uma depressão, eu te explico como que é o tratamento, por que que a depressão acontece, por que que a ansiedade acontece, por que que o transtorno bipolar acontece e quais nossas possibilidades de medicação, né? Se for indicado. Nem toda consulta psiquiátrica tem indicação de tomar remédio. Eu já atendi vários pacientes que eu encaminhei para psicoterapia porque eram quadros leves que naquele momento não precisavam de medicação. Então a gente sempre vai conversar e vai discutir juntos qual remédio que vai ser o melhor para você, se nesse momento tem necessidade de tomar algum remédio e se tiver, né, qual remédio vai ser o que mais vai se adaptar à sua situação. E também já combinamos sobre as mudanças no estilo de vida, porque tratamento psiquiátrico é muito além do remédio. Então a gente vai conversar sobre atividade física, a gente vai conversar sobre alimentação, regulação do sono, se precisar, né, incentivo a hobbies, como melhorar suas relações, enfim, tudo isso faz parte do nosso tratamento. E aí, depois, fechando tudo isso, a gente chegando a um acordo da medicação, se você não tiver nenhum exame recente de sangue, a gente vai solicitar para fazer diagnóstico diferencial com outras condições. Então, por exemplo, será que você tem um hipotiroidismo? Será que você está com um quadro de anemia, deficiência de alguma vitamina? Enfim, tudo isso a gente faz nessa primeira avaliação. E é muito comum que o que acontece? Eu vejo muito isso na prática. É muito comum que a pessoa chega pra mim na primeira consulta morrendo de medo de ter que tomar um remédio, morrendo de medo de como que vai ser. E aí depois que a gente conversa, a gente discute, a gente chega numa conclusão, por exemplo, né, se tem necessidade da medicação, qual medicação vai ser melhor, a gente começa a medicação, a pessoa melhora e ela não quer tirar o remédio nunca mais. Então é muito comum de eu ter essa conversa já na primeira consulta, que pra mim, tratamento psiquiátrico, sempre que possível, tem que ter início, meio e fim. Óbvio que quando a gente fala de transtornos crônicos, um transtorno bipolar, uma esquizofrenia, não vai ter o fim, né? Um tratamento crônico. Mas quadros de ansiedade, depressão, principalmente quando são quadros iniciais, é um tratamento que a gente consegue colocar, geralmente, uma previsão de tratamento. E isso a gente faz tudo na primeira consulta, né? De quanto tempo que a gente vai se ver, geralmente quanto tempo que o nosso tratamento vai durar, quanto tempo que a gente vai usar a medicação, enfim. E eu gosto muito de colocar essa data de início, meio e fim, porque ela dá um pouquinho de perspectiva. Porque muita gente tem muito medo, por exemplo, mas remédio psiquiátrico vicia? Então, quando a gente fala de antidepressivo, não vicia. Mas muitas vezes, muitos profissionais deixam aquela medicação acima do tempo necessário. E eu penso sempre, o remédio tem que ser sempre assim, na menor dose possível, no menor tempo que precisar. Então, isso tudo é uma coisa que a gente vai conversando, que a gente vai dialogando, né? Depois também fica à disposição no WhatsApp para tirar alguma dúvida, se a pessoa tiver, né, alguma pergunta, esqueceu de falar alguma coisa durante a consulta também. Basicamente, foi um pouquinho do que eu pensei trazer aqui para vocês hoje. Se você tiver alguma dúvida, deixa nos comentários, né? Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, que isso me ajuda muito. Já se inscreve no canal, que eu tô aqui sempre ensinando você a priorizar a sua saúde mental. E compartilha com alguém que ainda morre de medo de psiquiatra, para essa pessoa ver que não tem nada disso e que, na verdade, o psiquiatra é um médico que tem como objetivo ajudar você a viver uma vida melhor. Então é isso. Até a próxima. Tchauzinho!